aqui para conversar com vocês sobre outro tipo de texto crônica. É a nossa atividade número 3. Acompanhem comigo. Na atividade 3, temos uma crônica. O que é uma crônica? Crônica é uma narrativa, uma história geralmente curta, que tem um certo humor, que retrata a realidade, retrata assuntos da realidade do dia a dia, né? Assuntos corriqueiros. Vocês têm aí na apostila a última crônica e depois as perguntas. Lembrem-se que crônica também é uma narrativa. Então, vai ter muitos elementos da atividade anterior, para vocês responderem aí também. Para ajudar, eu coloquei um vídeo para vocês sobre crônicas. Assistam com atenção. Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a escrever o gênero crônica. Mais um gênero narrativo que faz parte do cotidiano escolar, que faz parte do cotidiano do grupo de leitores, das notícias que você vê num jornal, muitas vezes estão ao lado de uma crônica, numa revista, num site. Então a gente vai perceber agora a penetração da crônica no nosso cotidiano, onde é que ela está, qual é a importância dela, a importância desse gênero textual, um gênero narrativo. A gente costuma dizer que a crônica é um gênero, é um texto senhor do seu tempo. Então o elemento chave da crônica é o tempo. O tempo é incontrolável, né, pessoal? A gente não consegue medir como a gente vai ter as ações sequenciadas da nossa história, a gente não consegue medir mais ou menos o que vai acontecer em uma manhã, em uma tarde, em uma noite. A crônica está tentando fotografar o nosso tempo, fotografar a nossa história. Então, uma outra metáfora da crônica também é a fotografia do cotidiano. Vamos imaginar que o próprio nome crônica vem da ideia do tempo, né? Do deus Cronos, o deus grego, essa ideia do deus ligado ao tempo cronológico, o tempo sequenciado, o tempo ordenado. Então, um elemento chave no gênero crônica, de fato, é como lidar com o tempo. A crônica reflete o seu tempo. Então, se for uma crônica contemporânea, uma crônica do momento escrito hoje, agora, com certeza ele vai refletir angústias, sensações, percepções desse grupo social. Então, associa sempre a crônica ao tempo do hoje, ao tempo do cotidiano. A crônica é um texto geralmente associado ao dia a dia. É um texto quente, um texto que capta a essência do cotidiano das pessoas e por isso que há uma relação muito forte da crônica com o jornalismo. Perceba que muitas vezes a gente vai encontrar crônicas nas páginas dos jornais e das revistas, não é por acaso. Por que a escolha desses suportes? Para que a crônica caminhe lado a lado dos fatos, lado a lado das notícias, para que a gente consiga sentir uma aproximação entre a literatura e o texto jornalístico. Mas vamos lembrar, se eu estou falando que a crônica é uma narração, existe então uma necessidade de a gente lembrar que há outros gêneros narrativos na língua portuguesa. E o que torna a crônica diferente de outros é exatamente a forma como ela lida com o tempo e com os fatos do dia a dia. Lembra que existe o conto, que é aquela narrativa curta, centrada em um único núcleo, em poucos personagens? Existe também a novela literária, que é um texto um pouco maior que o conto, um pouco mais complexo. E existe o romance também, que é um gênero muito maior, é uma narrativa muito mais complexa, com mais personagens, mais núcleos narrativos, mais páginas, uma extensão maior também. A crônica, ela se posiciona numa semelhança com o conto. No entanto, a diferença básica, porque a crônica também tem a brevidade, também tem a curta duração, é a maneira lírica, a maneira com que o texto é escrito. A crônica tem uma aproximação muito forte com a poesia. A gente vai perceber que cronistas, e o Brasil tem cronistas muito famosos, como Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, cronistas que tentaram captar a essência do momento, a essência da história. Esses cronistas captam o cotidiano, mas também uma necessidade de abordar a atemporalidade da escrita. Ou seja, não vai ser só o recorte do hoje, o cotidiano do agora. Vai ser também um presente que pode ser revivificado e revivido em outros momentos da história. Então, se você lê uma crônica, por exemplo, que fala sobre um conflito conjugal, o conflito de um casal, esse conflito, essa crônica pode ter sido escrita nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, mas como ela aborda um conflito humano e os conflitos humanos são atemporais,
essa crônica pode ser lida, pode ser revisitada em diferentes momentos da história. Então a crônica também tem uma ligação muito forte com a poesia, no sentido da captação da emoção, dos sentimentos. Mas como é um gênero narrativo, ela também segue uma estrutura necessária de introdução, desenvolvimento e conclusão, que no texto narrativo a gente chama de início, meio e fim. É possível criar uma situação ficcional para a crônica, com personagens, com narradores. Nesse caso, é necessário fazer uma escolha, do foco narrativo. Caso o personagem seja um narrador, a gente diz que essa narração é em primeira pessoa. Caso seja alguém observando o cotidiano de outras pessoas, a gente diz que esse texto é um texto com foco narrativo em terceira pessoa, chamado narrador observador. Então, inicialmente a gente faz essa escolha do foco narrativo, caso seja uma crônica ficcional, que tenha narradores e personagens. A gente pode também fazer uma crônica que parte de uma reflexão do cotidiano. Então, nem sempre a gente vai precisar criar um contexto ficcional. Você pode escolher uma temática, como, por exemplo, um fato publicado no jornal, transformar esse fato no elemento-chave para construir uma crônica reflexiva em cima disso. Isso também é possível, ok? A crônica pode criar um universo ficcional ou não. A crônica, então, possui alguns elementos-chave, a gente chama de um tom subjetivo, um tom lírico, no limite entre a literatura e o jornalismo. É como se a crônica estivesse no entrelugar entre o fato e entre a interpretação do fato, entre o sentimento e a reprodução da realidade. Porque muitas vezes, quando o cronista se conecta com o universo das notícias, com o universo da realidade, ele se posiciona, ele tem muitas vezes uma interpretação, por isso que a gente fala num tom subjetivo, ou seja, a interpretação do cronista diante dos fatos. É um cronista posicionado dentro do tempo para refletir sobre um acontecimento também localizado dentro do tempo. Então o cronista vai apresentar pontos de vista diante de uma situação, por isso que a gente fala num tom subjetivo. Num tom lírico, a gente já pode começar a pensar agora nos tipos de crônica, lembrando sempre do cotidiano como pauta, ou seja, do dia a dia pautando. Muita gente, quando ouve falar em crônica, já diz logo, é o texto do dia a dia, eu sei, mas tem muitos textos do dia a dia, a gente não está falando de um texto factual meramente, A gente está falando de um texto que permite um trânsito entre a literatura e o fato, entre a realidade e a ficção. Então, a crônica lírica é aquela crônica mais voltada para as emoções, para os sentimentos, para o passado, para a nostalgia. Então, por exemplo, a gente pode escrever uma crônica sobre a figura da mãe. Então, é um texto reflexivo, quase poético, que mergulha na subjetividade de quem escreve e muitas vezes escreve também de uma forma que essa figura mãe, esse posicionamento, não seja só a mãe do cronista, claro que não. Ou ele pode partir da mãe dele para falar da importância da mãe. Perceba, a mãe é uma figura social presente em nosso cotidiano que se torna ponto de partida, objeto de uma crônica. Pode fazer então uma crônica lírica para publicar no Dia das Mães, falando não só sobre a minha mãe, mas falando sobre esta figura. Quando a gente constrói uma crônica como essa, não tem como não colocar para fora, não tem como não extravasar os nossos sentimentos. Por isso que a gente diz que essas crônicas mais voltadas para a emoção, para o saudosismo, para os sentimentos, a gente chama esse tipo de crônica lírica. Existe também a crônica humorística. A escola adora trabalhar com esse tipo de crônica porque atrai a atenção dos jovens, e as crônicas humorísticas não só buscam entreter, não só buscam fazer a gente rir, se divertir com uma dada situação. A crônica humorística muitas vezes vai utilizar o elemento cômico, o elemento engraçado para fazer uma crítica. Então a gente pode fazer uma crônica sobre a falta d'água em um condomínio, por exemplo, como essa falta de água vai interferir, vai causar problemas na vida desses moradores, e essa descrição, esse relato dessa confusão, que tem um tom humorístico, ao mesmo tempo faz uma crítica, mostra como o ser humano lida com os problemas, mostra como alguns lugares não estão preparados para lidar com determinadas situações. Então o humor muitas vezes vai ser usado como elemento crítico. Algumas vezes não, vai ser de fato só uma crônica de entretenimento, então uma brincadeira entre dois namorados, ou uma situação engraçada, curiosa na sala de aula. Então a crônica também pode ter esse trânsito livre do humor e da crítica, sem necessariamente precisar propor uma reflexão tão aprofundada, embora muitas vezes o humor seja utilizado para isso. A gente também tem a crônica histórica, há uma associação da crônica com o tempo histórico. Lembra do tempo? Lembra daquela ideia da relação da crônica com o tempo? As crônicas históricas vão relatar muitas vezes a trajetória de um povo, a trajetória de uma nação,
um momento histórico, então crônicas da Idade Média, crônicas de um determinado momento da história da humanidade, ou seja, os cronistas também registram do ponto de vista histórico um relato do cotidiano daquele momento. Essa é uma crônica mais voltada para a reprodução de fatos históricos localizados em um determinado tempo e espaço. A crônica jornalística, que é a crônica comum de ser publicada nos meios de comunicação, é aquela, como eu falei, conectada com o noticiário. Então imagine você, por exemplo, que há hoje um campeonato, uma competição esportiva e um time vence isso de forma muito relevante, de forma muito emocionante. Esse fato, a vitória de um time em um campeonato, ela pode gerar tanto uma crônica jornalística quanto uma crônica esportiva. A crônica esportiva ela vai estar mais voltada para essa conexão, muitas vezes com o futebol, por exemplo. Nelson Rodrigues, no passado, escreveu muito. Hoje em dia, a gente tem outros cronistas que escrevem sobre essa temática e partem das situações do esporte para escrever as suas crônicas. Então, a gente percebe o foco temático, a centralização no tema do esporte. A jornalística pode falar sobre qualquer outra pauta. O cotidiano é a pauta principal da crônica. Então, por exemplo, o Brasil pode estar passando por um problema sério do ponto de vista social e o cronista parte desse problema para escrever a sua crônica. Como? Se posicionando, refletindo de forma breve, de forma sintética, mas de forma lírica muitas vezes. Então eu posso fazer um trânsito entre essas formas de escrever uma crônica. Não pense que essas divisões são estáticas. Então se eu estiver fazendo uma crônica lírica, eu não posso ter nenhum traço jornalístico. Se eu estiver fazendo uma crônica humorística, eu não posso fazer uma brincadeira com o esporte. Não, a gente faz uma divisão para facilitar a escrita e facilitar o reconhecimento dos gêneros textuais. Porque, acima de tudo, quando a gente fala em gênero, é importante que você saiba reconhecer esses gêneros, tanto para ler quanto para escrever. Porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer o formato, a convenção do gênero e acaba não compreendendo porque o texto está sendo feito e posicionado daquela forma. Então pense que é possível haver uma crônica lírica pautada pela emoção a partir de um fato, assim como eu posso partir de um acontecimento esportivo e fazer uma brincadeira, ou seja, há um hibridismo entre os formatos de crônica. O que a gente não pode esquecer é do caráter narrativo, da relação da crônica com o cotidiano, do tom lírico, da possibilidade de narrar em primeira ou em terceira pessoa e de não esquecer que a crônica está conectada com o tempo. Até no nome, a crônica é senhora do seu próprio tempo. Esse foi o tema da aula de hoje, crônica. Muito obrigado.